A paz do Senhor, queridos. Pode se sentar. Glória a Deus. Chegamos. Houve muita resistência para que a gente viesse, mas bendito seja Deus. Quando Deus tem um plano, um propósito, Ele faz o que só Ele é capaz de fazer. E a vontade dEle não pode ser frustrada, nem por uma companhia aérea, nem por todas elas. Amém? Então chegamos e sabemos que o Senhor tem todas as coisas debaixo do seu governo, do seu controle, e que eu cheguei hoje porque eu tinha que chegar hoje. Esse era o desígnio do Senhor. Amém? Nós estamos reunidos aqui hoje por causa dEle. E eu fico muito feliz de ver casais buscando instrução do Senhor. Porque em dias em que a família é tão atacada, algumas pessoas separam um tempo, investem um recurso para estarem reunidos, é porque você está buscando instrução, crescimento para o seu casamento. E isso é 50% do caminho andado. Quando você se abre para aprender, quando você se abre para buscar de Deus direção, resposta, então você já andou metade do caminho. Duro é quando as pessoas não querem, quando as pessoas pensam que não tem conserto, que não tem jeito, e que Deus não pode fazer nada, nem por si mesmos, nem por seus casamentos. Um engano recorrente, que às vezes sobe ao coração das pessoas, mas o nosso Deus é todo poderoso. E como Ele planejou a família, Ele instituiu a família foi instituída antes mesmo da igreja ser instituída. Então, Ele mesmo investe nesse projeto, defende esse projeto chamado família. Que bom que você veio, que bom que você está aqui amanhã. Do Senhor, aquilo que só Ele pode dar, aquilo que só Ele pode fazer. Tem alguns textos, dois versículos, você não precisa de abrir, eu queria só trazer à sua memória o que ali no livro de Provérbios nós encontramos. Eu queria me dirigir aos homens e lembrar a vocês do versículo que está em Provérbios 18, 22. E a palavra do Senhor diz assim, Provérbios 18, 22. Para o homem: quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Presta atenção, vou ler de novo. Quem encontra uma esposa, encontra algo excelente. Recebeu uma bênção do Senhor. Às vezes, a gente banaliza as dádivas, né? Você não presta muita atenção à água, quando você tem sempre uma água para beber. Sempre água para tomar banho. Mas quando falta água, aí você vê como ela é preciosa. Quando tem que fazer racionamento, quando você não pode tomar banho na hora que você quer, quando para fazer uma comida ou simplesmente beber água há um grande sacrifício, aí você vê como a água é especial. Você não sabe a importância e a dádiva que é um papel higiênico, até que ele falte. Um sabonete. São coisas que a gente está tão acostumado, todo dia a gente tem à mão. Um sabonete, um papel higiênico, uma pasta dental, coisas que a gente usa para higiene pessoal. E é tão comum, todo mundo tem, e quando falta? Aí você se liga, como você precisa daquilo, como aquilo é necessário para você viver uma vida com um mínimo de qualidade. Pode faltar tudo, gente, mas pode faltar papel higiênico? Você passa uns dias sem sabonete, mas sem sabão ou sabonete, mas imagina o resto da vida sem ter nem sabão, nem sabonete. Eu me lembro uma vez que diante do trono, a gente ainda era do grupo, nós estávamos nos organizando para ir para Cuba, fazer um impacto missionário que, na verdade, não aconteceu por uma série de oposições do governo cubano. Mas o que a gente tinha que levar para Cuba? Pasta de dente e sabonete. E aí o João foi fazer um voto em oração por Cuba e ele abriu mão do sabonete. Ele ficou, me parece que 40 dias, sem usar sabonete para tomar banho. Então, ele tomava banho só com a bucha e a água. Ele falou assim: Helena, a gente não tem noção de como o sabonete faz falta. Bênçãos que a gente tem todo dia.
Agora, o mais grave é quando a gente banaliza pessoas. Pessoas que Deus nos deu. Ah, mas você não sabe a esposa que eu tenho. Não, Helena. Minha esposa é osso, viu? Mas ela é, a palavra de Deus diz que ela é um presente, uma dádiva, uma bênção do Senhor. Ela não é perfeita? Não, você também não é. Então é o sujo falando do mal lavado, né? Então passe a olhar para sua esposa com um novo olhar. Ela não é perfeita. Ela faz coisas que te irritam. Mas a Bíblia diz que ela é uma bênção do Senhor. Se você encontrou uma esposa, que você encontrou algo excelente. Sua vida é melhor, porque você tem essa mulher que está aí do seu lado. E mesmo em Provérbios, a palavra de Deus diz assim, aí no capítulo 14, no verso 1, a mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba a sua. E às vezes a gente lê, e eu já vi muitas mulheres reclamando desse versículo, e falam assim, mais uma responsabilidade nas nossas costas. A gente é que dá a luz, a gente é que menstrua, a gente que passa pela menopausa. E agora a gente que é responsável pela estabilidade da nossa casa, por que não sobra alguma coisa para o homem? Porque Deus nos fez nesse padrão. Ele olhou para o homem sozinho e falou, vai prestar não. Não é bom que o homem esteja só. Não vai prestar esse cabra sozinho. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Aí a mulher torce o nariz mais uma vez e fala assim, auxiliadora? Auxiliadora? Eu que faço tudo e eu que sou auxiliadora? É uma distorção da palavra no original. Na nossa cultura, a gente distorceu essa palavra. Auxiliadora não é sinônimo de segunda categoria. Mesmo porque a palavra no original é ezer. E essa palavra define o próprio Deus 18 vezes no Antigo Testamento. Então, a mesma palavra que é aplicada para Deus no Salmo 46, o Senhor é o nosso socorro, auxílio bem presente na hora da angústia. É a mesma palavra que é aplicada, far-lhe-ei uma auxiliadora. Então não é de segunda categoria. A gente entendeu errado. Quando a gente vai no original, no hebraico, a gente entende. Então o que é auxiliadora? É de segunda categoria? Não. É aquela que é a solução de problemas. É aquela que chega e resolve. É aquela que é socorro na hora da angústia. Aquela que é o abraço, aquela que é a palavra que empurra o cara para frente. Aquela que fala, não, meu bem, vai ficar tudo bem. Nós vamos orar e Deus vai dar direção. Não, querido, levanta aí, você é o homem dessa casa, nós confiamos em você. Você tem capacidade. Por isso que a responsabilidade de Provérbios está nas costas da mulher. Porque a mesma palavra que pode levantar um homem, da mesma língua pode derrubar um homem. A mesma língua que instrui os filhos, mata os filhos. Então está na mão da mulher essa habilidade de ser auxílio, de ser socorro, de ser conselho, de ser solução de problemas. Mas se nós não vivemos à luz da palavra, não obedecermos a palavra, nós nos tornaremos maldição. Porque o diabo não desperdiça mão de obra. Se você não dá lugar para Deus, ele ocupa a vaga. Então dê lugar para Deus, mulher. É na sua mão, sim. Mas não se preocupe, isso não é um fardo para nós. Nós já fomos forjadas na maneira como Deus nos criou. É por isso que a gente consegue fazer um tanto de coisa ao mesmo tempo e os homens não. A gente lava, atende o telefone, cozinha um arroz, balança o menino no carrinho. E o homem fala, peraí, eu tenho que fazer uma coisa de cada vez. Eles são inferiores? Não, eles são diferentes. Mas a gente não pode viver sem eles. Mas a mulher é tão saidinha, que às vezes ao invés de ser solucionadora de problemas, ela usurpa o lugar do homem. Ela se torna o homem da casa. E isso não é o propósito de Deus. Mas sobre isso nós vamos conversar na segunda parte da ministração dessa manhã. A primeira ministração dessa manhã vai ser sobre algo muito simples. Sobre obediência. O cristianismo começa dentro de casa, não começa na igreja. É fácil eu ser uma bênção aqui no púlpito. Quem vai dizer se eu sou uma mulher abençoada é o João. Porque o João
me assiste nos meus piores momentos. Ele me vê fraquejando, ele me vê falhando, ele me vê no dia da ira, ele me assiste na TPM, ele já me viu doente várias vezes, ele conhece toda a minha fragilidade, minha estrutura. Então, só ele e os meus filhos podem dizer se eu sou crente ou não. Porque ser crente aqui no púlpito, gente, é fácil. Deus me deu um dom, Deus me deu uma habilidade. Eu posso falar, tem um tanto de gente que Deus está usando, mas não está aprovando. Porque Deus usa mula, Deus usa pedra, a obra dele não será parada por causa de homens. Agora, dura coisa é ser usado por Deus, mas não ser aprovado por Ele. Grande ruína eu tomo sobre a minha própria vida, se eu estou interessada em ser usada e não aprovada. Porque o usado por Deus é aquele que vai dizer naquele grande dia, né? Mas em teu nome eu profetizei. Em teu nome eu expeli demônio. Em teu nome eu curei os enfermos. E aí, te conheço? Fica longe de mim. É simples assim, a Bíblia deixa isso muito claro, o Senhor deixa isso muito claro. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Aquele que obedece o meu Pai. E se nós obedecemos a Deus, é impossível. Se vocês dois, casal, se vocês dois estão obedecendo a Deus, é impossível o seu casamento não colher os frutos dessa bênção. Pois é, Helena, mas lá em casa só eu obedeço. O outro nem crente é. Então, a bênção de Deus entra pela sua obediência. Quando Deus trabalha, Ele precisa da obediência de um. E Ele pode transformar a sua casa pela sua obediência. Então, para de colocar a responsabilidade no outro. Às vezes você está aqui nesse encontro hoje, seu marido nem quis vir, sua esposa nem quis vir. Não se preocupe com isso. Preocupe-se em você ser uma bênção. Gente, a salvação é individual. E a gente preocupa muito nesses dias com a salvação do outro. A vida do outro. Engraçado, a gente não preocupa com o outro quando é para orar pelo outro. A gente não ora pelo outro, mas a gente preocupa com o pecado do outro. Nossa, você viu a saia da irmã? Nossa, você viu a tatuagem do irmão? E o piercing, e o alargador, e a sua língua. O Senhor não nos habilitou como juízes. Ele falou que nós não temos habilidade para julgar. Esse não é o nosso papel. Quando a Bíblia fala de nós julgarmos, ela usa essa palavra, ela está falando de discernirmos entre o bem e o mal para a gente. Então você vê o que é mal e se afasta do mal. Você julga o mal, você julga a circunstância, você julga a reação, e você escolhe para você fazer diferente. Mas você não coloca ninguém no céu e nem no inferno. Só Deus tem essa habilidade, porque só Ele conhece a história completa do início ao fim. Só Ele sabe como é o coração humano, só Ele sabe o que levou as pessoas a andarem por esse caminho. Por isso que existirá um julgamento. E por isso que nós somos justificados em Cristo Jesus. Ou seja, nós não podemos ser justos em nós mesmos, pelo nosso próprio esforço. Nenhum ser humano é capaz disso. Então, em síntese, se preocupe com o outro, olhe para o outro para orar por ele, para ser resposta na vida dele. Mas você pare de olhar aquilo que o outro falha e cuide das suas próprias falhas. Se você se ocupar das suas próprias falhas, isso já vai ocupar o seu tempo o suficiente. Mal vai sobrar tempo para fazer uma hidratação no cabelo ou a barba. Porque lidar com as nossas próprias falhas, sermos aperfeiçoados em Deus, demanda tempo, entrega, rendição e preocupação diante de Deus com aquilo que somos e estamos nos tornando. Mas nós estamos tão ocupados com a vida dos outros, que não cuidamos do nosso próprio pecado, das nossas próprias falhas, não somos aperfeiçoados no nosso caráter, porque estamos preocupados com a vida alheia. E isso começa dentro de casa. Ah, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é aquilo outro. Eu me esforço sozinha. Você não vê o seu pecado. Você não vê a sua murmuração. Você não vê a sua incredulidade. Você não vê a sua falta de fé, a falta de esperança. Você não vê a sua rispidez. Ah, mas minha mulher, vou te contar, viu? Quando a gente era solteiro, era uma gracinha, era uma princesa. Agora está uma mocreia. Fala só bobagem, me xinga o tempo inteiro. Eu já chego dentro de casa, ela já fica me enchendo a paciência. Mas você não vê que você é grosso, que você é duro, que você não é mais aquele cara romântico, que se lembrava das datas. Você vai com casca e tudo.
Quer ir para os finalmente sem preliminares? Usa a outra. Não presta atenção. Liga no automático, ela está querendo abrir o coração para você, falar como ela se sente, você fala assim, aham, mas a gente vê que você está totalmente desligado. Trata sua esposa como se ela fosse sua empregada doméstica. A gente costuma colocar o holofote no defeito do outro, mas a gente ignora os nossos próprios defeitos. Então, cuide de obedecer a palavra de Deus, que quando você começar a amar a Deus, obedecendo a Deus, a bênção começa a entrar pela sua vida. A nossa oração tem que... Sabe, às vezes a gente leva o cônjuge diante de Deus, quase que a gente pede para matar. Uma amiga minha fazia isso. Ela voltou para o Evangelho, depois de muitos anos, desviada. Nesse tempo que ela estava desviada, ela casou com um cara que não conhecia Jesus. E aí, depois que ela voltou para Jesus, arrependida, quebrantada, começou a frequentar a igreja, o marido dela nem aí, achando que ela estava ficando esquisita, ficando feia, que ela não queria mais tomar cerveja com ele. Aí ela chegava da igreja, o marido começou a se irritar com ela, falou assim, e aí, deu dinheiro lá para o pastor? E aí ela devolvia na mesma moeda. Aí um dia ela estava orando diante de Deus, falou, Deus, acaba com ele, leva ele, porque eu casei com o homem errado. E ela estava dirigindo, orando, e Deus mostrou uma grande ferida no braço dela. Foi tão real que ela levou um choque, parecia um queimado. E ela levou um choque assim, e Deus falou assim, a ferida é você. Quando eu curar você, eu curo seu marido. Porque você conhece a palavra, mas não vive a palavra. Começa a orar pelo seu marido. Aí ela começou a orar pelo marido, e ela levava ele em condenação diante de Deus. Senhor, ele faz isso, ele faz aquilo, ele fala mal do seu servo. Não é assim que é para você orar por ele. E Deus mudou a oração dela, e essa mulher começou a abençoar esse homem, começou a orar por esse homem. E aí um dia, ele comprava cerveja, ela abria a cerveja e jogava tudo na pia. Ele queria matar ela. E ela vinha orando por ele há um tempo, nada acontecia. Aí Deus falou para ela assim, aí um dia ele estava na garagem com um amigo de Goró, e Deus falou com ela assim, ele tem cerveja na geladeira, abre a cerveja, faz tira-gosto e leva para ele. Como é que é? Não queira ensinar o Espírito Santo a trabalhar. O Espírito Santo sabe o que faz. Mantenha-se alinhado com ele. E ela preparou o tira-gosto que ele mais gostava. Abriu a cerveja, estupidamente gelada, colocou o copo para ele e para o amigo, e desceu as escadas, com a bandeja, tudo arrumadinho. Chegou na garagem, ele estava lá com um amigo dele, ele olhou para ela, olhou para a bandeja, olhou para a cerveja. Palhaçada é essa? Ela falou, palhaçada nenhuma. Eu estou servindo você e seu amigo. Deixou a bandeja e saiu. Daqui a pouco ele tratou de dispensar o amigo, subiu com a bandeja, colocou a bandeja em cima da pia, pegou a cerveja, jogou na pia e falou assim, nunca mais você faça isso. Mas você não gosta? Nunca mais faça isso. Nunca mais ele bebeu cerveja. O que Deus fez, o que passou pela cabeça dele? Não tenho a menor ideia. Mas Deus trabalha. Preocupe-se você em obedecer o Senhor. E obedecer ao Senhor é a maneira de amá-lo. Não adianta você frequentar a igreja e ser empregado de Deus, trabalhar para Deus, fazer tudo para Deus, sendo que você não ama e não obedece a Deus dentro da sua casa. E é impossível a gente amar a Deus sem obedecer a Deus. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15. E nós conhecemos esse texto tão bem, esse texto desconcertante, essa história marcante, mas eu queria trazer essa história à sua memória nessa manhã, porque Deus não mudou, nós mudamos, mas Deus é o mesmo. O caráter do Senhor é o mesmo. A maneira dele agir é a mesma. Ele é o mesmo Deus, imutável, fiel, leal e eterno. E a partir do verso 1 de 1 Samuel 15, eu vou ler na nova versão NVI, a nova versão internacional.
Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saí do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim. 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disse aos queneus: retirem-se, saiam do meio dos amalequitas, para que eu não os destrua com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que eu ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que eu estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas, eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. Respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Eu trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus, para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Vamos até aí. Gente, essa história ela é cheia de características e de detalhes que a gente levaria um dia inteiro aqui para desdobrar. Como essa história é rica em ensinamentos para nós. Mas eu quero me deter aqui em apenas alguns detalhes. Deus deu uma ordem para Saul. E Deus é o Deus que executa juízo aqui. Mas sempre antes de executar juízo, sempre. Quando você lê o Antigo Testamento, você vai lendo que ele sempre envia mensageiros. Ele sempre dá tempo das pessoas se arrependerem. Ele sempre dá uma segunda chance. Deus é o Deus da segunda chance. Ele sempre manda o profeta. Ele sempre manda um Jonas para uma Nínive. Ele sempre manda o profeta e manda avisar. Mas quando a obstinação toma conta, a impiedade cresce. E Deus tem que cortar o mal pela raiz. Graças a Deus que hoje nós temos Jesus. O sacrifício da cruz saciou toda a sede de justiça de Deus. Mas se não fosse Jesus, nós não existiríamos mais. Esse mundo, esse modelo, isso tudo que a gente está vendo aí atrás, já teria sido exterminado.
Mas Deus continua sendo justo e continua sendo juiz. É tão interessante que essa semana eu li uma frase que um dos ladrões que estavam do lado de Jesus foi salvo, para que houvesse esperança. Mas só um, para que as pessoas não se distraiam, para que as pessoas se arrependam. Ele podia ter salvado os dois? Podia. Um teve a atitude de entrar debaixo da misericórdia de Deus. O outro zombou. E Jesus disse a um só: você estará comigo no paraíso. Hoje as pessoas banalizam a graça e pensam: não, hoje tem Jesus, a gente pode pecar. Não. Deus continua sendo justo juiz. E Ele envia os profetas. E a palavra dele está sendo pregada. E as pessoas têm acesso à palavra pela televisão, pelo YouTube. Mas a porta da graça vai se fechar. Juízo vai ser executado. E ele começa pela casa de Deus. Saul zombou. Saul se sentiu tão seguro. Não, Deus me ungiu. Deus me ungiu, estou ungido. E aí ele começou a tomar decisões pela própria cabeça. E pareceu agradável aos olhos de Saul que a sugestão dos soldados fosse melhor do que a ordem de Deus. E muitas vezes nos nossos relacionamentos a gente acredita nisso. Que o conselho da amiga seja melhor do que a ordem de Deus. Que o conselho de colega de trabalho, ou do psicólogo, ou do conselheiro, seja melhor do que a ordem de Deus. Então, sabe aquela sua amiga que fala: seu marido está te enchendo muito a cabeça? Larga esse homem para lá, a fila anda, minha filha. Mas o que a palavra de Deus diz? Que Ele odeia o divórcio. O que a palavra de Deus diz? Honra os teus votos. O que a palavra de Deus diz? Se te obrigarem a andar 1 milha, anda 2. Se te mandarem contigo, te pedirem a túnica, dê também a capa. Perdoe até 70 vezes 7. Mas às vezes a gente pega só parte da palavra de Deus, aquela que é fácil de cumprir, e essa a gente assimila. Mas aquilo, quando estreita para a nossa carne, choca com a nossa vontade, aí a gente descarta. Mas Deus continua o mesmo. E o que parece ser bom para você, nem sempre é bom para Deus. Nem sempre coincide com a vontade de Deus. Então obedeça a Deus. Porque é melhor obedecer do que sacrificar. E isso em todos os âmbitos. Mas nós estamos nos referindo especificamente nessa manhã ao seu relacionamento familiar, ao seu casamento. Quanta impiedade nós trouxemos para a nossa cama. Porque parece legal. Todo mundo está fazendo. Todo mundo vai no sex shop, gente. O que tem? A gente tem que apimentar o casamento. E a gente pega o modelo da pombagira e traz para a cama. E ela é insaciável. Hoje ela te pede isso, amanhã um pouquinho mais, amanhã um pouquinho mais, amanhã um pouquinho mais. E quando você pensa que não, Satanás está mandando no seu relacionamento sexual. E te parece bom. Como pareceu bom a Saul as ovelhas e os carneiros gordos como sacrifício? Tem muita coisa boa na nossa vida que tem que ser abandonada para que o melhor, o excelente, tome lugar. Eu não estou falando... Gente, eu estou falando aqui com adultos, então eu não vou ter meias palavras. Nós todos aqui somos casados, somos adultos. Não vou dizer meias palavras. O modelo de Deus é sempre o melhor. Não tem sem graça no modelo de Deus. Se o seu sexo ficou sem graça e você teve que buscar reforço, tem alguma coisa errada aí. Porque o padrão de Deus é o melhor. A sexualidade não precisa de ninguém pendurado num lustre, não. Nem vestido como uma prostituta. O sexo pode ser extremamente prazeroso. E Deus deu para a mulher um órgão que não tem nenhuma utilidade, a não ser sentir prazer. Então Deus quer que nós mulheres nos alegremos com o sexo.
Quando você lê Cantares, aquilo não é uma linguagem figurada, não. Aquilo está falando de prazer sexual. Deleite que Deus deu para os seus filhos, mas que nós trocamos pelos manjares de Satanás. Por isso a gente se tornou uma cisterna sem fundo. Começa com um sexo diferente, depois passa para uma pimentada aqui, uma pornô ali para aquecer. Vamos para um motel, para um ambiente diferente. Não, vamos lá e tal. Daqui a pouco vira sexo grupal. Está acontecendo swing entre crentes. Crente até o diabo é. E aí quando vem a devastação na próxima geração. Porque não pense você que o seu pecado sexual não afeta a próxima geração. Vocês acham que nós chegamos nesse mar de impiedade que nós estamos vivendo hoje por causa de quê? Nós chamamos, nós autorizamos Satanás a atingir os nossos filhos. Quando nós desobedecemos ao Senhor e trazemos o modelo de Satanás para a nossa sexualidade. E o resultado está aí. Uma galera perdida na sua sexualidade. Uma galera confusa. Uma galera órfã. Pergunta para 80% dos homossexuais como é que é o relacionamento deles com o pai. A mãe é super poderosa. A mãe resolve tudo. Mulher macho. Ela é independente, ela trabalha, ela faz, ela acontece. E o pai é um banana. Ou um cara violento. Um cara duro. Um cara que não sabe o que é paternidade. Porque paternidade é correção, é limite, é segurança. Mas também é amor, é colo, é afirmação. Meu filho, eu amo você. Está tudo trocado. Nos divorciamos do modelo bíblico e nos casamos com a novela. Nos casamos com o BBB, nos casamos com a literatura desse tempo, com as ideologias desse tempo. E queremos ter uma próxima geração saudável? Não vai rolar. É tempo de nós nos arrependermos como pais e chorarmos e pedirmos, Senhor, lava a nossa cama, lava a nossa impiedade no sangue de Jesus e tem misericórdia dos nossos filhos por tudo que nós já praticamos. Por que Deus mandava matar os adúlteros, gente? Vocês já pararam para pensar nisso? É porque Deus é mau? É porque ele tinha que interromper o fluxo do pecado, da proliferação da impiedade. Naquela época não tinha Jesus, o sangue de Jesus não podia entrar. E se matasse todos os bezerros do mundo, não ia dar. Eu tenho cá para mim, que ele perdoava. Se aquele casal que tinha adulterado se arrependesse, isso não é teologia não, tá, gente? Isso é a opinião da Helena, abre aspas. Eu tenho cá para mim, porque Deus é um Deus misericordioso. Que ele contemplava o coração, e se houvesse arrependimento genuíno, que ele perdoava. Que aquelas almas poderiam ser salvas. Que ele poderia trazer para si aquelas almas. Mas ele tinha que aplicar a justiça, o remédio, para que cortasse a iniquidade pela raiz. Mas hoje, a sede de justiça dele é saciada em Jesus. Não precisa matar mais. Mas não significa que as consequências não aconteçam. Então é muito sério as decisões que você toma. Ah, Helena, mas sabe, o sexo está tão sem graça. Ora. Você pensa que Deus não se importa com o seu prazer? Quando era solteiro, era aquele agarramento no portão. Aí casou, fica aquele negócio xoxo, sem graça. As meninas vão para a cama como ovelha muda perante os seus tosqueadores. A mulher vai, vou lá, né? Cumprir minha obrigação, né? Porque senão ele vai cair no pecado. Para! Não é isso que Deus tem para você, não, mulher. Deus tem alegria para você no sexo. Vinho novo, Ele quer derramar na sua sexualidade. Põe a mão na sua cabeça e ora por você. Eu passei por isso. Depois de 3 filhos, um atrás do outro. Serviço braçal pesado. Eu mantendo a camisa passada, a comidinha feita, a casa limpinha, os meninos em ordem. Pensei, meu marido está feliz. Você pode manter a casa toda em ordem. Se a linguagem de amor dele é o toque físico, michou. E ele chegou para mim um dia e falou assim, Helena, você não me ama mais? Nossos filhos pequenos, 2 de mamadeira.
2 de fralda. Eu não te amo mais. Vontade de socar a cara dele. Por quê? Porque você não quer namorar mais comigo. O quê? Você só pensa nisso. Fiquei brava com ele. Me senti injustiçada, vítima. Gente, não sei por que eu estou falando isso aqui. Você não estava no roqueteiro, não, tá? Mas Deus sabe. Recebe a parte que te cabe aí. Me vitimizei. Como que ele não me entendeu? Eu estou mantendo a casa arrumada, os meninos limpinhos, as camisas passadas, a comida preferida no prato. Como é que ele fala que eu não amo? Aí fui chorar minhas pitangas para Deus. Deus, fala comigo. Fala com meu marido. O que está acontecendo? E aí ele me deu Coríntios 7. O corpo da mulher não pertence a ela, senão ao marido. O que é isso? Complô? Vocês dois se uniram contra mim? Mas é melhor obedecer. É melhor obedecer. Deus foi claro. Eu estava orando sobre isso, sobre a minha sexualidade. E eu estava me justificando. Eu estou cansada, eu estou exausta. Ainda tenho que namorar com o marido. Que luta. Uma vez por mês, tá bom. Aí eu orei, Senhor, eu quero te obedecer. Então põe a mão aqui, Senhor. Põe a mão em tudo que o Senhor precisa pôr. Porque o Senhor me comprou por inteiro. O Senhor comprou minha alma, meu corpo, meu espírito. Meus hormônios pertencem ao Senhor. Pai, me ajuda aqui, porque eu não estou sentindo nada. Quando o João chegou, eu falei com ele, meu bem, fui orar sobre a nossa situação. Deus me deu Coríntios 7. A olho dele começou a ficar iluminado. E significa que eu nunca mais te digo não. Parecia que eu tinha dado um presente de Natal para uma criança. Ele falou assim, então hoje tem? Tem. E eu fui como ovelha muda perante os meus tosqueadores. E foi horrível. Foi horrível, foi péssimo. Mas ele ficou feliz. Eu falei, Senhor Deus, me ajuda. O Senhor vai precisar de me ajudar mesmo, Senhor. Espírito Santo de Deus, o meu corpo é seu, me ajuda. Porque não, ele não está funcionando, ele não está respondendo, não, Jesus. Põe a mão aqui, Espírito Santo. Por que você pensa que você não pode falar sobre isso com Deus? O diabo emporcalhou o sexo, mas o sexo dentro do casamento é lindo, é saudável. Deus fez, quem inventou o sexo foi Deus, não foi Satanás. Ele roubou e emporcalhou o sexo. Mas pensa, como que uma vida é gerada? Um novo ser humano é forjado pelo sexo. Olha que coisa mais linda, mais perfeita. O nosso padrão é Deus, não Satanás. Por isso, volte para o modelo original. A segunda vez, já não foi tão ruim. No terceiro dia, a pedra do sepulcro rolou. Eu experimentei no sexo comum o que eu nunca tinha experimentado nos nossos anos anteriores de casamento. Onde há obediência, Deus ordena a bênção. Foi uma mudança radical na nossa vida sexual. Antes de, depois de. E não precisa de nenhum estímulo externo. A Bíblia é a palavra, o Senhor é o dono do sexo. E Ele tem deleite, alegria, plenitude para os seus filhos. Então não abra mão e peça ao Senhor para restituir o que o diabo roubou de você. Mas vamos voltar para Saul. O Senhor deixou claro que Ele aborreceu a desobediência. Por melhores intenções que a gente tenha, se é desobediência, é desobediência. Então vamos nos lembrar de como que Deus lida
com a desobediência. Você não precisa de abrir a sua Bíblia, mas eu queria que você ficasse atento. Como é que Deus lida com a desobediência? Lá em Gênesis capítulo 3, a desobediência de Eva e de Adão. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sobre o seu ventre você rastejará e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. À mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual ordenei a você que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Depois da desobediência veio o decreto de Deus, a maldição de Deus sobre a serpente, sobre a mulher, sobre o homem, sobre toda a humanidade, a partir deles. Mas no mesmo livro de Gênesis, no capítulo 22, no verso 15 a 18, nós encontramos a história de Abraão, o que escolheu obedecer. No último momento, Deus bradou, o anjo bradou do céu e falou assim: não faça mal ao menino. Eu estou testando você. E aí no verso 15 diz assim: pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Pela desobediência, Deus declarou a ruína do homem. E pela obediência, Deus decretou que a descendência de Abraão seria tão numerosa, e nós fomos incluídos nela. Por Jesus, nós fomos feitos filhos de Abraão, descendência de Abraão. É muito claro. Deus abençoa o obediente e amaldiçoa o desobediente. E a gente vê isso ao longo de toda a palavra de Deus. Então, às vezes, você está vivendo alguma coisa no seu casamento que você pensa assim: é o diabo. Não é o diabo, não. Porque a Bíblia diz assim que aquele que é de Deus, o maligno não toca. O diabo é uma parasita, um oportunista. Quando ele vê uma brecha, ele se mete dentro dela. Ele é mentiroso, é a arma que lhe restou. A mentira, a sugestão, a sedução. Mas se você está em obediência à palavra de Deus, você não será enganado pelas seduções do diabo. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Só que nós estamos chamando o diabo para a nossa mesa, com a nossa desobediência. Eu quero que você faça uma breve reflexão aí. No seu casamento, você tem obedecido a Deus? No seu relacionamento com seu marido, com a sua esposa, você tem obedecido o que Deus designou? Como você trata a sua mulher? Você tem tratado a sua mulher como Deus mandou você tratar a sua esposa? Você cuida dela, protege, afirma, alimenta? Você se preocupa com ela, você se empenha por ela? Você a apoia, a escuta? Você ora por ela? Você impõe as mãos para abençoá-la? Você a respalda diante dos filhos? Você delega a ela? Você cobre ela de autoridade, como Cristo faz com a igreja? E você, esposa?
Você tem obedecido aos desígnios da palavra de Deus em relação ao seu marido? Você é uma mulher obediente, respeitosa? Você eleva a autoridade desse homem diante dos filhos? Você apresenta a paternidade do seu marido aos seus filhos, afirmando essa paternidade diante deles? Ou você é aquela que desconfigura a masculinidade dele diante dos seus filhos? Ah, seu pai não resolve nada, seu pai não paga nada, seu pai não sabe nada, eu que sei disso. Você tem se submetido? E submissão, gente, a submissão bíblica, nós vamos falar disso daqui a pouco também, a submissão bíblica nada tem a ver com se colocar como tapete para ser humilhada. A submissão bíblica, em palavras bem simples, é respeitar a autoridade. A gente respeita a autoridade do guarda. Se a polícia apita na frente do seu carro e faz assim, você para. Mas o seu marido fala, não faça isso, você fala, eu faço, você não manda em mim. Eu é que sei. Você está pensando o quê? Você é meu marido, você não é meu pai, não, meu filho. Desrespeitosa, arrogante, rebelde. E o que a Bíblia diz aqui, que a rebelião é como pecado de feitiçaria. Será que a obediência à palavra de Deus tem permeado e refletido nos nossos relacionamentos? Ou nós temos obedecido a Deus só a parte que nos interessa, só o que nos convém? Isso não é obediência. Isso é um relacionamento utilitarista com Deus. Você não vai usufruir das bênçãos de Deus se você não obedece a Deus. É simples assim. Eu tenho 4 filhos. Cada um tem uma personalidade, embora eles tenham sido criados da mesma maneira, no mesmo ambiente, com acesso a mesmas oportunidades. Frequentaram a mesma escola, cresceram na mesma igreja, mas eles são completamente diferentes. Eu os amo igualmente. Estou disposta a morrer por qualquer um dos 4. Não há um afeto maior por um do que por outro. Há facilidade de relacionamento mais por um do que com o outro. Mas não tem nada a ver com amor, com afeto. Eu os amo, eu morreria por eles. Mas há uma facilidade de relacionamento. E por quê? Com quem? Com o obediente. Os filhos que nos obedecem e nos honram, eles abrem o canal de comunicação fácil, flui. E eles usufruem muito mais de tudo que eu sou e de tudo que eu tenho de bom. Eles gostam de estar comigo, eles usufruem do melhor da nossa casa, do melhor do nosso ganho, eles usufruem. Por quê? Porque eles obedecem. Agora, os rebeldes, eu os amo igualmente, eu os abraço igualmente, eu os beijo igualmente, mas eles não desfrutam da metade do que os outros 2. Por quê? Porque muitas vezes eles escolhem a desobediência. E as consequências vêm. Eu não posso premiar a desobediência. Eu vou amar? Vou amar. Eu morro por eles, mas eu não posso premiar a desobediência justamente porque eu os amo. E eu não quero contribuir para a autodestruição deles. Não é diferente no nosso relacionamento com Deus. Se você está vivendo um grande desafio no seu casamento, eu quero te encorajar. Volte para a obediência. Mesmo quando ela é difícil. Esses 2 filhos que têm facilidade para nos obedecer, quando eu digo facilidade, não significa que seja fácil para eles. Tem hora que eu dou uma ordem que eu vejo na cara deles assim que fecha o senho. Não é isso que eu queria. Tem um deles que fala, sim, senhora. Não precisa de me chamar de senhora. Não precisa de... Não, mãe. Eu tenho que me lembrar que a senhora é minha mãe. Então eu digo, sim, senhora. E ele já começou a colher as bênçãos dele. Ele já começou a colher as bênçãos dele. E eu sempre disse isso para eles. Eu sei que nem sempre vai ser fácil obedecer, meu filho.
Eu já fui filha, eu sei que nem sempre é fácil, mas confia em mim. Quando eu te digo não, eu não quero te prejudicar. Quando eu te digo não, eu não quero abortar a sua felicidade. Quando eu te digo não, eu sei por que eu estou te dizendo não. Eu te digo não porque eu te amo. Eu sei que isso vai estar em caminho de morte. Eu te digo não porque eu quero te preservar. E eu estiver errando, se eu estiver errando e você estiver obedecendo, Deus vai interferir para te fazer colher bênçãos, mesmo se eu tomar uma atitude errada e arbitrária em relação a você. Porque eu não estou te dizendo não para sabotar você, eu estou te dizendo não porque eu realmente acredito que isso não é bom para você. Agora, gente, Deus não erra. Eu erro como mãe, eu erro, tentando acertar, eu erro. Você como pai, tentando acertar, você erra. Mas Deus não erra, então pode obedecer cegamente. Pode obedecer. Ele sabe o porquê. Feche seus olhos. Eu poderia seguir aqui dando outros exemplos de desobediência e de obediência. Jesus obedeceu até a morte e morte de cruz. E foi por isso que Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome. Tantas histórias nós vimos na Bíblia inteira de obediência e desobediência e suas consequências. Mas eu quero encorajar você. Se você pensa que você ama a Deus, mas você não tem obedecido a Deus, eu quero deixar o texto que está em 1 João capítulo 2, a partir do verso 3, que diz assim: sabemos que o conhecemos, se obedecermos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Dessa forma sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. É impossível a gente dizer que ama a Deus se a gente não obedece. O amor é o que o amor faz. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então eu quero te encorajar, meus irmãos, nessa manhã. Escolha o caminho da obediência. Ele é excelente. Ele é caminho de vida. Ele é caminho de fruto. Ele é caminho de instrução. Ele é o caminho da verdade. Ele é o caminho do bem. Ele é o caminho de Deus. Escolha crescer em obediência. Fique de pé no seu lugar. Segure a mão do seu cônjuge. Olha nos olhos dele. Segura as duas mãos. Fiquem de frente um para o outro. Você que está com seu marido, com sua esposa. E eu queria que você, esposo, dissesse para sua esposa agora, olhe nos olhos dela. Eu quero crescer em obediência diante de Deus. Eu quero me tornar o homem que Deus deseja que eu seja para você. Agora, esposa, diga para ele, eu quero crescer diante de Deus em obediência. Quero honrar você e ser aquilo que Deus planejou que eu fosse na sua vida. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro por esses casais que estão se olhando, de mãos entrelaçadas, e também aqueles que estão aqui hoje, mas não estão acompanhados pelo cônjuge, mas representando este casal. Deus, nós queremos crescer em obediência, porque nós sabemos que se não obedecermos, nós não vamos colher das bênçãos que o Senhor tem para o nosso casamento. Eu te peço, Deus, que o Senhor abra o entendimento de homens e mulheres agora. E que o Teu Espírito Santo traga à memória deles aquilo que eles precisam de consertar. Aquilo de que eles precisam se arrepender. Aquilo que eles precisam pedir perdão um para o outro. Nós vamos ter um intervalo agora, Espírito Santo. E eu peço ao Senhor que o Senhor comece a fazer a obra nesses casais, gerando arrependimento, gerando convicção,
Não para trazer peso, mas para trazer alívio, para trazer conserto. Traga a mente desse marido, aquelas áreas que ele precisa consertar com a esposa, o pedido de perdão que ele precisa de emitir. Traga a memória dessa esposa, Deus. Todas as vezes que ela foi rebelde, desobediente, é aquilo que ela precisa consertar também diante dele. Deus, vem com a tua mão poderosa, movendo o que só o Senhor pode mover nesses corações. Não para trazer peso nem acusação como o inimigo faz, mas que a tua doce voz, Espírito Santo, nos convença a todos daquilo que precisamos ser convencidos, para o nosso próprio bem e para a cura do nosso casamento. Aqueles casamentos que já são bons, que já são felizes, nós sabemos que o Senhor faz infinitamente mais e que o Senhor quer trazer ainda mais plenitude, ainda mais alegria. Faça isso entre nós, Senhor. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém. Dá um beijinho no seu cônjuge aí, aproveita a oportunidade. E não endureça a voz, o coração, a voz do Espírito. Às vezes o Senhor nos lembra de coisas que ficaram lá atrás, você nem lembrava mais, já tinha deletado do HD. Aí você se lembra de uma coisa, uau, mas isso já tem muitos anos. Não pense que é uma coincidência. É uma brecha que precisa ser fechada. É um perdão que precisa ser liberado. É um conserto que precisa ser feito. Tenha o coração aberto para acolher um pedido de perdão. E para liberar perdão. Tenha o coração aberto para uma conversa difícil. De conversas difíceis pode nascer soluções, cura, bálsamo, conserto e uma nova jornada. O Senhor quer ajustar o que precisa ajustar. Tenha o coração aberto, deixa Deus fazer. Às vezes quando Deus interfere, não é gostoso, é desconfortável, traz constrangimento, às vezes traz dor, mas é uma dor que cura, uma dor que liberta, que transforma, que proporciona recomeço. Amém? Deixa Deus fazer.